Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hernandes Carvalho Lab. Meu nome é João Rodolfo, eu sou aluno de doutorado em Biologia Celular Estrutural. Nossa videoaula de hoje é sobre o envoltório nuclear, que é aquela estrutura que delimita o núcleo das células eucarióticas. Bora lá? O envoltório nuclear está diretamente relacionado com a compartimentalização do material genético. Isso implica não somente uma proteção mecânica e uma organização dos genes e cromossomos, mas também a separação de processos como a transcrição, que é a síntese de RNA a partir de um molde de DNA e ocorre no interior do núcleo, e também a tradução, a qual é caracterizada pela síntese de proteínas pelos ribossomos a partir de um molde de RNA mensageiro e ocorre no citoplasma. Primeiramente, observe que o nome que estamos utilizando é envoltório nuclear. Graças à microscopia eletrônica, descobriu-se que ele é composto por duas membranas, uma interna e outra externa, as quais delimitam o espaço perinuclear, que nada mais é do que o espaço entre essas duas membranas. Estas membranas não fecham e isolam o núcleo totalmente. Para que haja uma comunicação entre citoplasma e nucleoplasma, em algumas regiões, essas membranas fundem-se em interrupções canaliculares, denominados de complexo de poro. Além disso, a membrana externa possui uma grande similaridade com o retículo endoplasmático. Observe nessas imagens que há uma continuação da membrana externa com o retículo, inclusive ribossomos aderidos à membrana externa do envoltório. Já a membrana interna do envoltório nuclear possui características únicas e se associa a laminas nucleares e a cromatina, principalmente a heterocromatina ou cromatina condensada, representada pela sigla CC na micrografia eletrônica. Observe também que há regiões de canais preenchidos com cromatina descondensada, as quais estão apontadas pelas três setas. Essas regiões correspondem à extensão que passa pelos complexos de poro e também possuem características e proteínas específicas desses domínios. Veja nessa imagem, por meio de processos de criofratura, como os poros estão distribuídos por toda a superfície do envoltório nuclear. Estudaremos a complexidade dessas estruturas a seguir. Os complexos de poro são estruturas macromoleculares e que possuem massa molecular superior a 112.000 kilodaltons. Sua quantidade e densidade variam bastante, desde oócitos extremamente ricos em complexos de poro até espermatozoides desprovidos dessas estruturas. É por meio deles que nucleoplasma e citoplasma se conectam, permitindo o transporte de substâncias como proteínas e RNAs entre estes locais. Graças a técnicas modernas de microscopia eletrônica e reconstrução de imagem, foi proposto o modelo da estrutura básica para esses complexos de poro visto na seção anterior. Segundo este modelo, eles se apresentam em uma estrutura formada por 8 unidades fundamentais dispostas em simetria octagonal, conectados em suas extremidades e na porção mediana, formando anéis. Cada unidade fundamental é ainda formada por duas subunidades, uma colunar, voltada para o centro do complexo, representada pela cor laranja na imagem, e uma luminal, voltada para o espaço perinuclear, em azul. Em vista lateral, as diferentes unidades se conectam tanto na porção nuclear quanto na citoplasmática, formando dois anéis. Além desses anéis, as subunidades colunares são conectadas em sua porção mediana, formando outro anel no centro do canal. A linha tracejada na figura C representa a passagem da membrana nuclear pelo espaço entre as subunidades colunar e laminal. Há ainda a formação de pelo menos dois canais residuais resultantes do espaço residual deixado pela membrana entre as duas subunidades, os quais estão representados na imagem pelas setas brancas contínuas. Esta estrutura corresponde apenas ao suporte estrutural do complexo de poro. Estima-se que ele contenha cerca de 100 proteínas diferentes associadas entre si, que dão suporte tanto na sua estrutura quanto nas suas funções. Veremos a seguir com mais detalhes algumas dessas nucleoporinas, que é um outro nome dado a essas proteínas do complexo de poro. Primeiramente, observe nesta imagem que ambas as faces do poro possuem componentes fibrilares projetados tanto para o lado citosólico quanto o nuclear. Entretanto, como mostrado nessa micrografia eletrônica da face nuclear,
as fibras que se projetam ao interior do núcleo convergem em suas extremidades distais para formar uma estrutura em forma de cesta de basquete, como apontado pelas setas. Já na face citosólica, essas projeções são livres e se colapsam, como apontadas pelas cabeças de setas nessa outra imagem. Voltando à imagem acima, com base na localização aproximada na porção central do complexo de poro, as nucleoporinas podem ser classificadas em 3 tipos de proteínas. As proteínas transmembranas no anel, que atravessam o envelope nuclear e ancoram o complexo ao envelope. Há também as nucleoporinas de suporte, que formam arranjos em camadas de anéis. E também as nucleoporinas do canal, que delimitam o poro central. Algumas dessas proteínas estão representadas neste esquema. Iniciando pelos filamentos citoplasmáticos, a proteína RAMBP2 é capaz de se ligar à GTPase e contribui com o processo de translocação de proteínas para o interior do núcleo. Ainda nessa região se encontram as NUP214, proteínas com resíduos de N-acetilglicosamina capazes de formar estruturas coiled-coil, o que sugere a possibilidade de formação de filamentos de interação com o citoesqueleto. Além disso, essa proteína também apresenta motivos leucine zipper, os quais possuem importância na interação proteína-proteína e, portanto, sugerem participação nos processos de translocação de proteínas para o interior do núcleo. Outra proteína que parece ser fundamental para o transporte de macromoléculas pelo complexo de poro é a P62, ou complexo P62, a qual está localizada na região central do complexo. Devido à sua localização, ela está exposta tanto na face citoplasmática quanto na face nuclear. Próximo ao complexo P62 se localiza a GP210, uma nucleoporina transmembrana de 210 kDa com uma extensa porção aminoterminal rica em resíduos de manose. A ligação de anticorpos específicos a essa região inibe a translocação de substâncias pelo complexo de poro, porém sem desestruturá-lo. Já na região nuclear, localiza-se uma nucleoporina denominada NUP153. Esta proteína compõe a extremidade dos filamentos que formam a estrutura em forma de cesto e apresenta motivos zinc fingers, característicos de proteínas que se ligam ao DNA ativo em transcrição. Por isso, supõe-se que tais proteínas possam estar relacionadas à aproximação da maquinaria de transcrição juntamente com seus pontos de saída do núcleo, ou pelo menos que possa estar envolvida na organização daqueles canais preenchidos por eucromatina que se estendem dos complexos de poro ao interior do núcleo. Após compreendermos um pouco sobre a estrutura e organização de um complexo de poro, surge igualmente a curiosidade de entender como se dá o transporte entre essas complexas estruturas. Para se ter uma ideia, o tráfego total de substâncias que passa entre cada complexo é enorme. Cada poro pode transportar até 1000 macromoléculas por segundo e em ambas as direções ao mesmo tempo. As próximas sessões dessa videoaula foram reservadas justamente para elucidar um pouco a respeito deste processo. Proteínas e RNA são transportados pelos complexos às custas de gasto energético. Entretanto, nem tudo que passa através dos complexos de poro necessitam de energia para sua translocação. Experimentos indicam que partículas de pequeno tamanho, até 4,2 kDa, difundem-se passivamente através do complexo de poro. Componentes de 12 a 50 kDa também se difundem da mesma forma, porém com velocidades inversamente proporcionais aos respectivos tamanhos. Este transporte independe de energia e a passagem de substâncias pelo complexo busca estabelecer um equilíbrio entre os dois compartimentos, a não ser que haja algum mecanismo de retenção que impeça o deslocamento. Outro tipo de transporte observado no complexo é a difusão facilitada. Assim como na difusão simples, ela também depende de gradiente de concentração. Entretanto, a diferença é que ela depende da interação com o complexo poro, e aparentemente não há restrição de tamanho das moléculas a serem transportadas por esta via. Agora, quando se trata de componentes que são concentrados no núcleo e que precisam ser importados do citoplasma, é preciso que haja um processo de importação mediado por sinal, visto que agora se trata de transporte contra o gradiente de concentração entre os dois locais. Este sinal é denominado de sinais de localização nuclear, ou NLS. O mesmo ocorre com o transporte inverso, ou seja, a exportação de substâncias do núcleo para o citoplasma. Aqui, os sinais que mediam o transporte são denominados de sinal de exportação nuclear.
ou NES. Ambos esses dois tipos de transporte dependem de energia para ocorrer. Vejamos a seguir como ocorre de fato o transporte através desses complexos de poro. O transporte de substâncias por meio dos complexos de poro pode ocorrer em ambos os sentidos. Quando ocorre do citoplasma para o núcleo, recebe o nome de importação, ao passo que o inverso, do núcleo para o citoplasma, denomina-se exportação. Ambos os sentidos serão tratados a seguir, iniciando pelo processo de importação. A translocação de substâncias pelos complexos de poro depende da existência de uma sequência sinal de localização nuclear, ou NLS. Essa sequência corresponde a um conjunto de aminoácidos, geralmente de caráter básico, que podem estar em sequência primária da proteína ou mesmo em sequência estrutural, ou seja, a sequência é formada em decorrência de seu arranjo conformacional. É importante destacar que nem todas as proteínas dependem da sequência sinal de localização. Os sinais de localização são reconhecidos por receptores de importação nuclear, também denominados de importinas. Estes receptores são codificados por uma família de genes relacionados, sendo que cada membro da família codifica uma proteína receptora específica, que pode se ligar e transportar subconjuntos de proteínas carga contendo o sinal de localização nuclear apropriado. Inclusive, elas podem contar com o auxílio de proteínas adaptadoras adicionais para poderem se ligar à proteína carga. Continuando o processo, ambos interagem com aquelas proteínas fibrilares que estão voltadas para o citosol e são direcionados ao interior do núcleo. No núcleo e com a contribuição da GTPase-RAM, a proteína carga se dissocia do receptor e o trio importina-RAM-GTP segue de volta para o citosol. No citoplasma, o GTP é hidrolisado a GDP, o que leva à dissociação do complexo, liberando a importina para mais um ciclo. A exportação nuclear funciona como a importação, porém de modo inverso. Desta vez, o sistema é baseado em sequências sinal de exportação nuclear, localizados nas macromoléculas a serem exportadas, assim como nos receptores de exportação nuclear complementares, desta vez denominados de exportinas. A diferença aqui é que a proteína RAM-GTP favorece a ligação do complexo exportina e proteína carga e assim são reconhecidos pelo complexo poro e exportados para o citosol. No citosol, RAM-GTP é hidrolisado a GDP, levando à dissociação do complexo, liberando a exportina para retornar ao núcleo e iniciar mais um ciclo. É preciso ressaltar ainda que todo esse processo e as direções do transporte ocorrem graças à GTPase-RAM. Ambos os processos de importação e exportação dependem de uma maior concentração de GTP no interior do núcleo. Essa próxima sessão demonstrará como a célula concentra GTP no interior de seu núcleo e ao mesmo tempo controla a hidrólise dessa molécula no citosol. No interior do núcleo, a troca de GDP associada a RAM por GTP é feita pela RCC1-PRP20 ou simplesmente GEF, do inglês Guanine Exchange Factor. Essa troca garante que níveis elevados de RAM-GTP se mantenham no núcleo. No citoplasma, como visto anteriormente, ocorre a hidrólise de GTP. Essa quebra de GTP é realizada pela RNA1, uma proteína ativadora de GTPase, ou simplesmente GAP, do inglês GTPase Activating Protein. Essa proteína aciona a hidrólise de GTP e assim converte RAM-GTP em RAM-GDP. Note que RAM-GAF se encontra no núcleo e é ancorada à cromatina, e com isso sua função fica restrita apenas ao núcleo. Se voltarmos ao esquema anterior, podemos observar que RAM-GTP atua em ambos os sentidos. A diferença é que durante o processo de importação, quando o RAM-GTP reconhece um receptor de importação associado a uma proteína carga, o resultado é a dissociação do complexo e o retorno do receptor ao citosol, juntamente com o RAM-GTP. Já na exportação, o reconhecimento de uma exportina vazia pela RAM-GTP permite o acoplamento da proteína carga e, consequentemente, a exportação para o citosol. Esta última etapa traz algo intrigante na biologia celular no que diz respeito à desestruturação do envoltório nuclear no início da divisão celular e sua reestruturação a partir da anáfase, que é uma das etapas finais da divisão celular. Recentemente descobriu-se que o envoltório nuclear rompe-se em um ponto específico em sua superfície, e não de maneira uniforme como se pensava até pouco tempo atrás.
A região de rompimento é diametralmente oposta à região de associação do centrosomo. Este esquema mostra em vermelho os centrosomos já duplicados durante a divisão celular, portanto, o ponto de início da desintegração do núcleo localiza-se na região oposta a eles. A participação ativa de microtúbulos e moléculas motoras de direína, as quais se ancoram na superfície nuclear e se movimentam sobre os microtúbulos, contribuem para uma distensão e, consequentemente, a ruptura do envoltório nuclear, ainda em fases iniciais da divisão celular. Observe que há a formação de invaginações na membrana nuclear, como podemos ver nessa micrografia eletrônica. Note um centríolo em corte transversal apontado pela seta no centro da imagem, o núcleo representado pelas letras N e algumas entrâncias do núcleo que são coordenadas pela justaposição dos microtúbulos, mostradas pelas cabeças de seta. Enfim, à medida que a divisão celular progride, o envoltório se desfaz até que os centrosomos migrem para polos opostos e formem o centro mitótico. Podemos observar o resultado desses eventos por essas reconstruções tridimensionais de imagens obtidas por microscopia de fluorescência. As cabeças de setas estão apontando o ponto de início da desestruturação e a formação dos sulcos na superfície nuclear, e em vermelho estão representadas as estonas do tipo H2B, ou seja, o conteúdo nuclear sendo exposto. Estes eventos são altamente controlados molecularmente, pois além da desestruturação, cabe à célula coordenar a reestruturação completa do núcleo e de seu material genético. Para isso, precisamos compreender um pouco a respeito da lâmina nuclear. A lâmina nuclear corresponde a uma camada proteica eletrondensa situada logo abaixo da membrana nuclear interna, como apontada pelas setas nesta imagem. As principais proteínas que compõem a lâmina nuclear são chamadas de laminas nucleares e pertencem ao mesmo grupo dos filamentos intermediários do citoesqueleto. Durante a intérfase, as laminas A e B são os principais tipos de laminas que compõem a lâmina nuclear. As laminas B se ligam fortemente à membrana interna do envoltório nuclear por meio de um receptor específico chamado de P58. Com o início da divisão celular, proteínas sinases do ciclo celular fosforilam as laminas do tipo A, o que enfraquece as interações entre si e com a lamina B. Este evento leva à desestruturação do envoltório nuclear, formando pequenas vesículas. Observe que as laminas do tipo B e seus receptores permanecem ligadas às vesículas, enquanto que as do tipo A são solubilizadas e dispersas no citoplasma. Da anáfase para a telófase ocorre um decréscimo da atividade das sinases e, ao mesmo tempo, as fosfatases aumentam sua atividade. Estas últimas removem os fosfatos das laminas A, permitindo a reestruturação das laminas A e B com os cromossomos em descondensação na telófase, e isso, claro, leva também à reestruturação do próprio envoltório nuclear em ambas as células filhas. Bom, pessoal, essa foi nossa videoaula sobre envoltório nuclear. Espero que vocês tenham gostado e que ela contribua para o estudo de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima!